Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, bem-vindo a este canal. Quero te convidar a ficar uns momentinhos aqui comigo para que a gente possa meditar num versículo da Palavra de Deus que está em Jeremias, capítulo 17. O versículo é o 9, que diz assim: O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? E o 10. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos e dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Então este versículo aqui me fez pensar, porque é algo importante para a gente meditar. Qual era o contexto, qual era a situação do povo de Deus quando Deus falou isso através do profeta Jeremias? Lá no capítulo 16 a gente vai ver, a Bíblia vai falar que o profeta Jeremias foi proibido por Deus de casar-se devido ao que Deus iria fazer naquele lugar, ao que iria acontecer com as pessoas por conta dos seus pecados. Então, o que nós vemos aqui? A situação do povo era terrível, o povo estava pecando, o povo estava afastado de Deus, Deus estava triste, Deus estava em juízo com aquele povo. Então, o que nós vemos hoje em dia, queridos irmãos? A gente gosta muito de ouvir falar do amor de Deus, mas pela sua santidade, Deus também é justiça. Deus também não tolera o pecado. Deus também não tolera aquilo que vai contra a sua palavra. Deus também não tolera aquelas pessoas que têm conhecimento dele, mas viram as costas para ele e vão após outros deuses, após os seus ídolos. E esta era a situação do povo. E aqui no capítulo 17, que foi o que nós lemos, né? A Bíblia vai falar do castigo de Deus para o povo por conta dos seus pecados. Então, queridos, o que eu quero falar com tudo isso aqui? Aqui era o Velho Testamento. Aqui Deus falava através dos seus profetas para o povo, para advertir ao povo, para que o povo buscasse a Deus, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo não se perdesse. Deus sempre falava através dos profetas para trazer o povo novamente para perto dele. Isso no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós estamos na época da graça. Quem fez tudo por nós, quem nos reconciliou novamente com Deus, foi o nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou novamente com Deus. Então, foi somente Ele, é somente Ele, queridos irmãos. Não existe outra pessoa para nos aproximar de Deus, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, na época da graça. Então, queridos irmãos, mas a lei continua, ou seja, as regras continuam, Deus continua santo, Deus continua não sendo conivente com o pecado, Deus continua sendo, observando a sua palavra para cumprir, Deus continua fiel à sua palavra, Deus continua, queridos irmãos, imutável. Então, o que nós vemos hoje, o que eu vejo hoje? Que algumas pessoas pensam assim: Deus me ama tanto, que não importa como eu estiver, não importa o que eu fizer, Ele vai continuar me amando. Eu posso continuar ficar do jeito que eu quiser, cometer os pecados que eu achar bom e no final Deus vai me perdoar, Deus vai me amar e vai me salvar. Queridos, não é assim que a Bíblia diz, queridos irmãos. Não é assim que a Bíblia diz. E a Bíblia fala, este versículo que nós lemos, que o nosso coração é enganoso. Então, se a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e que o Senhor Deus é aquele que pode conhecer o coração, é o único que pode sondar o nosso coração e realmente agir da forma correta, de acordo com o nosso coração, e nos mostrar, inclusive nos revelar como está o nosso coração. Nós temos que atentar para isso, queridos irmãos, para não sermos enganados pelo nosso próprio coração. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando daquele órgão musculoso, que ali envia sangue a todas as partes do nosso corpo. Não, a Bíblia está falando de alma, de sentimento, de emoções, de vontades, né? Então aqui o nosso coração, nesse sentido, é como se fosse a nossa alma. Então é a mesma coisa que a gente pegar e dizer assim: a nossa alma é enganosa. Por quê, queridos irmãos? Porque ela é a sede da nossa vontade, do nosso sentimento, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, nós somos feitos
por isso. Nós somos muito dirigidos por isso, por vontades, por emoções, por pensamentos e sentimentos. Então é nesse sentido que a gente tem que vigiar, porque é nesse sentido que nosso adversário vai tentar nos enganar, queridos irmãos. Então é por isso que a gente tem que estar sempre meditando na palavra, sempre pedindo ao Senhor: Senhor, me protege, Senhor, me dá livramento, Senhor, não deixa eu cair em cilada do meu adversário. Não deixa, Senhor, ele me enganar. Não deixa, Senhor, ele usar pessoas que às vezes a gente ama para nos enganar. Então, queridos irmãos, nós somos seres frágeis. Seres frágeis. A nossa natureza é frágil. A nossa natureza humana é frágil em todos os sentidos. No sentido do nosso corpo físico estar sujeito à enfermidade e no sentido da nossa alma, do nosso coração ser enganoso. Porque uma vez somos contaminados pelo pecado, então nós somos sujeitos a todas essas coisas. Então é aí que eu me refiro, o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos da comunhão com o Senhor, queridos irmãos. Para que Ele nos guarde, nos dê livramento, nos dê entendimento da sua palavra. Como a gente vê às vezes pessoas falando a palavra de Deus de forma totalmente errada, pessoas que influenciam pessoas de uma forma totalmente errada a respeito da palavra de Deus. Queridos irmãos, que não é isso que a palavra fala, da forma como elas ensinam, como elas explicam para pessoas. Mas tudo isso é Deus quem vai julgar. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. É Deus quem vai julgar, né? Então, queridos irmãos, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Essa palavra me chamou a atenção do meu coração. Enganoso é o nosso coração. Então, nós temos que tomar cuidado com o quê? Com a nossa vontade. Quando surge uma vontade no nosso coração, quando surge uma vontade, ai, que vontade de fazer isso, fazer aquilo, ou ir aqui, ou ir ali, enfim. Vigiar. De onde veio essa vontade? Será que essa vontade veio de Deus? Será que realmente é isso que Deus quer que eu faça? Ou é uma vontade do meu coração enganoso e contaminado pelo inimigo? Porque o povo aqui, ele estava totalmente fora de Deus. Se a gente ler uns versículos antes deste versículo que eu li, a gente vai falar que Deus reprova as pessoas que se apoiavam em pessoas, que se apoiavam na sua própria força, na força humana, mas que Deus aprovava totalmente as pessoas que se apoiavam nele. Então, este é o contexto que o povo estava. Esta é a explicação da Bíblia para nós, queridos irmãos, que nós não podemos se apoiar em nós mesmos, nós não podemos se apoiar às vezes em outras pessoas, porque as pessoas podem falhar, as pessoas podem errar às vezes até sem querer. Mas Deus nunca vai falhar. Mas como a gente vai discernir quando é a nossa vontade e quando é a vontade de Deus? Aí é que fica difícil, queridos irmãos, porque a gente pode errar e a gente pode errar feio. Eu estava esses dias analisando alguns vídeos que tem aqui no canal, e eu sempre gosto, eu assisto e vou ali analisando com um espírito crítico, né, para ver o que eu errei. Ai, como eu encontrei erros, queridos irmãos, como eu encontrei erros em mim mesma. Mas claro, não foi por gosto, não foi sem querer, não foi de propósito, Deus sabe que foi sem querer. Então, queridos irmãos, uma coisa é a gente errar sem querer, né? Que Deus viu que não foi por gosto. E outra coisa é a gente errar sabendo, totalmente consciente. Olha, fiz porque quis e não me arrependo. Então é isso que muitas vezes rala as pessoas insistirem na teimosia e não se arrependerem dos seus erros. Porque todos nós falhamos, queridos irmãos. Eu encontro muitas falhas em mim. Eu nunca disse que eu sou perfeita, nunca vou dizer que eu sou perfeita. Mas uma coisa eu faço, quando o Senhor fala comigo, eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a errar menos. Porque errar sempre eu vou errar, mas me ajuda a errar menos, Senhor. Tem misericórdia de mim. Então é uma coisa que eu sempre procuro fazer, quebrantar o meu coração e sempre declarar com a minha boca a minha dependência de Deus. Eu sou dependente de Deus, eu não sou nada sem Ele, queridos irmãos. Nenhum ser humano é independente de Deus, só que muitos não reconhecem isso. E é este reconhecimento, o arrependimento dos seus pecados que produz a salvação na nossa vida, que produz o Espírito Santo agir na nossa vida. E quem convence o homem
que ele é pecador, que necessita de um Salvador, é o Espírito Santo. E ele convence usando pessoas para falarem dessa palavra, inspirada pelo Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo, queridos irmãos. Às vezes eu fico observando coisas e eu digo, meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Às vezes eu vejo um monte de pessoas, almas sedentas, ouvindo uma palavra, irmãos, que as pessoas veem em nome de Deus, como se fosse Deus, e não tem nada de Deus. Porque a gente sente, queridos irmãos, o que é de Deus e o que não é. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos de Deus. Então ele confirma com o nosso Espírito aquilo que vem de Deus, aquilo que aonde Deus está e aonde Deus não está. E aí a gente vê, irmãos, quantas pessoas às vezes estão, infelizmente, enganadas. E o que a gente faz numa hora dessa, queridos irmãos? A gente ora, a gente pede, Senhor, tem misericórdia. Mas também tem muitas pessoas usadas por Deus que são uma bênção na vida da gente, queridos irmãos, até na internet mesmo, são pessoas usadas. Então, é o que a Bíblia diz, é o joio e o trigo caminhando junto. E é o Senhor que vai separar naquele dia, é o Senhor que vai julgar quem é e quem não é, o falso e o verdadeiro, queridos irmãos. O que eu faço? Eu oro por essas pessoas, para que se elas estão enganadas e enganando outros, que elas se despertem enquanto é tempo. Nós também não podemos guardar no nosso coração raiva, não podemos guardar ira, não podemos guardar mágoa, nem ódio e nem odiar ninguém. Não, nós temos que ter compaixão por essas pessoas, porque elas estão caminhando segundo o engano do seu coração e o engano do inimigo da nossa alma, que ele vai agir na fraqueza das pessoas, queridos irmãos. Então nós temos que vigiar. Tudo que a palavra de Deus deixa escrito para nós é um alerta para a gente vigiar, para a gente pôr em prática. Então vigia o teu coração. Eu também tenho que vigiar o meu coração. A Bíblia também diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida e da morte. Então nós temos que guardar o nosso coração, queridos irmãos. Guardar a nossa vontade, vigiar. Quando vem uma vontade muito forte, não toma nenhuma decisão importante precipitadamente. Pensa bem, ora antes, jejua, para que o Senhor confirme se realmente veio dele. Eu me lembro que uma vez eu recebi uma profecia de uma irmã, que era uma mulher de oração, isso já faz muito tempo, e ela entregou a profecia para minha irmã, mas a profecia era para mim, se cumpriu na minha vida. Então, queridos irmãos, a gente pode se enganar sim. A gente pode se enganar. Às vezes até é de Deus, mas a gente pode se enganar, porque é Deus que é perfeito agindo num ser que é imperfeito. Então a gente pode se enganar. Mas quanto mais a gente tiver comunhão com Deus, quanto mais a gente se santificar, quanto mais a gente se consagrar e se separar para Deus, mais a gente vai conseguir distinguir o que é de Deus e o que não é. E distinguir a voz de Deus da voz do nosso coração que é enganoso, ou até do nosso inimigo também, queridos irmãos. Para a gente não ficar confundido, para a gente não ficar enganado, amém? Então a Bíblia fala que o Senhor é quem examina o coração e prova os pensamentos e dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Então a nossa recompensa vem de acordo com as nossas ações. E Deus é que vai julgar as nossas ações e também a nossa recompensa. E Ele é perfeito para fazer isso, irmãos. Nós não somos perfeitos para julgar ninguém, mas Deus é perfeito para fazer justiça, para fazer juízo, para julgar. Então, queridos irmãos, vamos confiar mais em Deus, amém? É só uma reflexão, poucos minutos aqui. Deus te abençoe, beijo no coração.